aqui, glória a Deus, né? Quem está aqui, eu glória a Deus, aleluia, amém. Nós louvamos, nós adoramos. E agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor, porque nós sabemos que é a palavra dele que nos limpa, que nos lava, né? A palavra do Senhor é aquela que nos confronta, mas ela nos confronta com amor, amém? Porque Deus é amor, a essência dele é amor, aleluia. E o Espírito Santo deixou essa palavra para mim e para você. Aleluia, Senhor. Se você puder abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Aleluia. Essa passagem é bem conhecida, né, irmãos? No versículo 45, 17, 45. Glória a Deus. Samuel 17, 45. Amém. Obrigada, Senhor. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Está escrito assim, no versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha que interessante, versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa passagem é tremenda aqui, viu? Porque Porque Davi, nós sabemos que ele foi assim, sem nenhuma intenção, ele nem imaginava que aquele dia seria um dia de batalha na vida dele, não é verdade? Ele foi levar ali algumas coisas para os seus irmãos, nós sabemos dessa história que o pai dele tinha pedido, e ali ele fica sabendo do Golias, aquele homem que estava afrontando o povo de Israel há 40 dias. E quando ele vê aquilo, ele fica indignado. Mas nós vemos que quando ele faz essa declaração aqui, tu vens contra mim com espada, com lança, com dardo, né? Em outra tradução, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Então, quando ele declara isso, com certeza ele sabia que não era na força dele, não era no poder dele. Ele sabia muito bem que não ia dar para ele, né? Sem chance, sem condição. Mas Davi, ele declara aquilo porque ele conhecia o tamanho do seu Deus. Por que ele conhecia o tamanho do seu Deus? Porque ele tinha comunhão, ele construiu uma comunhão com Deus, né? Ele sabia quem era a pessoa de Deus, aquela pessoa que ele acreditava. Ele tinha construído. Quando você lê os Salmos, quando você vai ali nos Salmos, você vê que ele chorava, ele clamava, às vezes ele até murmurava, muito raramente, mas ele também fazia isso. Ele era muito sincero, ele era muito claro com Deus. E comunhão se constrói assim, na transparência, quem a pessoa é de verdade. Deus sabia quem ele era, e ele sabia quem Deus era. Estou falando com relação à comunhão, né? Então, ele tinha um coração totalmente aberto, ele tinha um coração que, se ele errava, se ele fazia alguma coisa errada diante de Deus, ele não era perfeito, mas o coração dele era entregue para Deus. Por quê? Porque ele se arrependia, ele voltava rapidamente para a presença de Deus como deveria ser. Ele não demorava, era verdadeiro, era sincero, né? E então Deus conhecia, ele não foi escolhido por causa de estatura, por causa de nível social, nada a ver. Ele foi escolhido porque o coração dele era entregue para Deus. Por isso que Deus fala que o coração dele era segundo o meu coração. Quantas noites ele passou ali no relento, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai? Quantas vezes ele falava com Deus? A gente vê no Salmo sobre isso. Quantas vezes ele refletia, né? Ele falava: olha,
estar ali passando, né, no vale da sombra da morte, mas Deus ele vai estar comigo. Porque ele teve experiências com o Senhor. Então, quando ele vai para aquela situação que ele viu Golias, irmãos, é interessante que ninguém dá crédito para ele. Como muitas vezes ninguém dá crédito para nós, não é verdade? Porque olha, estou falando por mim, tá? Olha para a nossa minha pequenez, da aparência, e não dão crédito. Assim como não dão crédito para ele. Né? E para você também, muitas vezes, vai ser que não tenha dado crédito. Mas Deus ele conhece a tua essência. Ele conhece o oculto, profundo, escondido do teu coração. Aleluia. Aquilo que as pessoas que vêm humanamente falando não conhecem, não sabem. Eles não sabem da sua busca, eles não sabem da sua intimidade com Deus, eles não sabem da sua entrega, eles não sabem da sua renúncia, eles não sabem da tua dor. E que você, apesar dos pesares, está ali na presença dele. Apesar dos pesares, você está ali firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Aleluia. Ninguém deu crédito para Davi, nem os irmãos deram crédito, né? Nem Golias, muito menos Golias deu crédito. Falou, você é o quê? Um cão para mim? Né? Muito menos Saul, que quis pôr a armadura dele, né? Para ver se ele conseguia lutar. Mas ele já sabia que ele não ia na força dele, ele não ia na força humana. Porque ele entendia como homem de Deus que a luta era espiritual. A luta ali não era uma luta humana, de homem para homem. Porque primeiro, se fosse de homem para homem, ele não poderia estar ali, ele era novo, não era experimentado em guerra, ele não tinha essa maturidade toda que no caso Golias tinha, né? Golias ele era um homem de guerra, ele era um homem experimentado. Saul também era. Mas interessante que essas pessoas que não deram crédito para ele, ninguém se posicionou como ele. Ninguém foi lá e falou, olha, eu vou lutar. Ninguém, irmãos. Porque é aquilo que a gente fala. Muitas vezes nós queremos fazer algo, porque nós sabemos que Deus está conosco. É o Senhor que vai na nossa frente, é o Espírito Santo que vai endireitando os nossos caminhos. E se você comenta com alguém, a pessoa vai começar a falar, não faz, não é por aí, né? Porque a pessoa não vai fazer, como foi falado, acho que aqui, não sei se foi aqui que foi falado hoje, foi aqui, né? Não vai fazer e tem raiva de quem faz. Ainda põe empecilho, ainda põe uma pedra no caminho, aleluia. Mas as pedras ali, a pedra, né, no caso que colocaram no caminho, o Davi pegou e atirou no gigante. Amém? É isso que nós temos que fazer, acertar no reino espiritual, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Eu não posso ir contra a pessoa, eu não posso ir contra o homem, contra a mulher. Eu tenho que pegar essa pedra que Davi pegou e acertar, espiritualmente falando, no alvo, né, que é o inimigo das nossas almas. Às vezes vem numa luta gigante com uma circunstância que você enfrenta e você olha, né? Só que Davi sabia que não era na força dele, e justamente por isso ele sabia que ele ia ter vitória. O nosso problema, muitas vezes, eu falo por mim, é que a gente vê um problema, a gente vê que é tão grande, tão maior que a gente, e a gente já traz pra gente lutar, pra gente guerrear, pra gente fazer acontecer, e a gente sabe que não vai dar conta. Mas se a gente parar, respirar, falar, não, essa luta, essa guerra aqui não pertence a mim, ela pertence a Deus. Aleluia. Essa luta eu não vou ter que pelejar, não é assim? Essa batalha eu não vou ter que pelejar, porque essa batalha é de Deus, não tem como, não tem cabimento, né? E o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus grande demais, é um Deus de poder. Aleluia. Mas quando a gente fala que ele é um Deus de poder, a gente já pensa logo nas grandezas que ele manifesta, né? No abrir o mar, o pão que ele entrega ali todo dia para o povo dele ali no deserto. Nós pensamos nessa grandeza, né, de coisas que nós demos. Mas Deus, irmãos, ele não precisa de nada. A grandeza dele é na própria autoridade que ele tem. E quando ele manda, ele só fala e as coisas acontecem. Ele não precisa lutar como você e eu. Se a gente for lutar, ele não faz isso. Ele lança a palavra dele e as coisas acontecem. Ele libera a bênção dele e as coisas acontecem. Ele impede o mal e nós somos protegidos, nós somos livrados pelo Senhor. Amém? E foi exatamente isso que aconteceu com ele, com Davi, né? Davi falou, não, quem é esse incircunciso? Né? Quem é esse Golias? Quem é esse gigante? Ou seja, ele não tem aliança com Deus, ele não faz parte do povo de Deus, ele não foi circuncidado, ele não tem as promessas do Senhor. Ele podia ter todo aquele aparato que ele tinha, mas ele não tinha promessa, né? Ele podia ser forte, mas ele não tinha autoridade nenhuma diante de Deus. Ele podia ter o que fosse,
mas espiritualmente ele era um zero à esquerda. Então quando Davi, ele olha de uma forma espiritual, porque ele fala: quem é esse incircunciso que afronta, né, ao Deus vivo? Quem é esse? Quem é esse? E só que o homem, quando ele não olha de forma espiritual, ele olha de forma natural, e aí ele olha para a aparência, para o tamanho do problema, ele olha para a dificuldade que tem, do impedimento. Então Davi está nos ensinando a nós abrirmos os nossos olhos espirituais, porque foi assim que ele venceu essa guerra, né? Abrindo os olhos espirituais, eu vou colocar diante do Senhor a situação, eu vou colocar diante do Todo-Poderoso, eu vou colocar diante daquele que não perde batalha, eu vou colocar diante daquele que fala assim: se Ele é por nós, quem será contra nós? Ninguém, ninguém. Se eu estiver na obediência, se você estiver na obediência, se nós estivermos na posição, irmãos, as bênçãos nos alcançam, a bondade, a misericórdia, o favor do Senhor nos alcança, aleluia. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi, amém? Então Davi, ele foi ali e ele entendeu que aquele homem, aquele Golias, por maior que ele fosse, por mais que ele deixasse o povo intimidado, por mais que ele causasse medo no povo, ele não era nada comparado com Deus. Amém. Eu quero falar para você que o teu problema, se você tiver algum problema, se você tiver alguma situação, ou até mesmo alguma pessoa te confrontando, não sei, nada se compara ao teu Deus, nada se compara à grandeza do Senhor, nada se compara ao nosso Deus, amém? É isso que nós temos que entender, que quando nós temos uma luta, quando nós temos uma dificuldade, que a gente já sabe disso, que é mais uma oportunidade de nós vermos a bênção de Deus acontecer, de nós testemunharmos. Eu sempre falo isso, mas irmãos, o que pesa mesmo é que Deus falou no meu coração, que o que pesa é a nossa comunhão com Ele, porque se nós temos comunhão, a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora o quê? Todo medo. Às vezes a pessoa fica com medo: ai, mas eu estou fazendo isso, Deus vai acabar comigo. Não, irmãos, Deus não vai acabar com você. Na verdade, quem acaba com a gente somos nós mesmos nas nossas atitudes. Porque ele fala assim: olha, busca hoje a bênção ou a maldição. Ele não fala isso na palavra dele? Ele mostra o caminho, mas quem vai buscar somos nós. Então, se eu busco a bênção, eu vou ter uma consequência boa. Mas se eu não busco a bênção, eu vou ter uma consequência que não é boa. Não é Deus que vai fazer nada, mas o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Por que o amor de Deus lança fora todo medo? Beijo, Dona Maria. O amor de Deus, ele lança fora todo medo, porque nós já experimentamos esse amor. Esse amor é um amor sacrificial. Esse amor que ele tem por mim e por você já foi provado, sabe aonde? Na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo. Então, quando a gente olha para Deus, quando a gente começa a refletir na grandeza do amor dele, quando a gente começa a refletir que realmente ele colocou o amor dele em prática por nós, enviando Jesus Cristo, fazendo morrer, verter seu sangue na cruz, sendo ele um homem santo, Deus, né, o próprio Deus aqui no meio de nós. Então, nós olhamos para esse amor que é o de Deus e vemos que ele é verdadeiro. Ele nos ama de verdade, ele já provou isso para mim e para você. Então esse amor, quando ele toma conta do meu coração, quando ele toma conta do seu coração, ele lança fora todo medo. Tudo aquilo que paralisa, né? Tudo aquilo que faz com que você desista, que a pessoa desista, que para no meio do caminho, cai por terra. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, quando nós temos esse amor, né, dentro de nós, que ele acaba derramando o seu amor dentro de nós, esse amor que nos dá essa convicção, ele traz paz no nosso coração, ele traz descanso, né? E você entende que você tem a luta, que você tem a dificuldade, você não vai ficar de braços cruzados, porque não é assim. A nossa fé, ela tem que ser colocada em prática, assim como Davi colocou. Ele foi e enfrentou Golias, ele pegou lá aquela pedra, ele enfrentou, mas a gente sabe que, vamos dizer assim, que o tempo que a pedra foi jogada, que a direção que ela foi alcançada, tudo aquilo foi Deus que fez. Davi só foi um instrumento na mão do Senhor. O protagonista ali foi Deus, amém? Então, Davi tinha essa paz, ele falou: eu vou, mas quem vai na verdade não sou eu, porque eu não sou nada, mas Deus vai no meu lugar, e Ele vai fazer acontecer, aleluia, e Ele vai fazer
conquistou. E é isso que nós temos, que você que tem esse amor, que esse amor é verdadeiro, que você já experimentou, que é Deus na tua vida, esse medo, irmãos, ele tem que cair por terra. Nós temos que abrir a nossa boca para profetizar a nossa vitória, profetizar a nossa bênção, aleluia. Porque nós temos um Deus, irmãos, que responde aquilo que nós fazemos, responde a nossa oração, responde a nossa intercessão, responde a nossa postura. Deus respondeu a postura de Davi. Ele não deixou Davi envergonhado, ele não deixou Davi morrer. Não, muito pelo contrário. Porque Davi, ele foi ali na força do Senhor, mas ele se indignou. Por quê? Porque na verdade estavam afrontando o Deus de Israel. E quantas vezes se levanta uma luta na tua vida e na minha vida, que na verdade a gente sabe que é espiritual, que está afrontando o nosso Deus? Não está te afrontando, não está te afrontando, está afrontando o Deus que você serve, está afrontando o Deus que eu sirvo. E dá uma indignação isso, né? E nós não vamos aceitar, nós vamos na força do Senhor, porque nós sabemos que nós não podemos. Primeiro que nós não podemos nada, porque quem pode é Deus. E nós vamos na certeza que operando Ele ninguém pode impedir. Amém? Ninguém pode impedir. Então vamos construir essa comunhão que nos traz paz, essa comunhão que nos traz segurança, essa comunhão que não nos deixa de desistir da oração, né? Não é porque você não está vendo, eu não estou vendo, que as coisas não estão acontecendo. Isso não é viver pela fé, né? Viver pela fé é não viver por vista. Viver pela fé é não viver por vista. Amém? E eu creio, irmãos, eu vou falar agora de uma forma familiar, vamos dizer assim. Quantos pais, quanto pai, quanta mãe orou por um filho, orou por uma filha, ela nem viveu para ver aquela bênção, mas no coração dela, a fé era tão forte, que ela já sabia que mesmo não vivendo, a glória de Deus ia se manifestar. Então não importa, irmãos, o que importa é que o tempo para mim e para você não tem nada a ver com aquilo que Deus pode fazer. O que importa é eu estar ali, você estar ali orando, jejuando, pagando preço, chorando, clamando, sabendo que o teu Deus escuta. E Ele, além de escutar, Ele não é um Deus distante e diferente, não, Ele te ama, Ele já provou esse amor. E Ele vai honrar a tua fé. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Ele vai te presentear, Ele vai te abençoar, Ele vai responder a tua oração, aleluia. Então não desista, não fica no meio do caminho, né? E eu não sei nem se é no meio do caminho, às vezes você já está ali na boca do gol, na porta do gol, na trave, quase na trave, e a gente pensa que está lá atrás. Não, irmãos, vai na fé, irmãos, vai, porque muitos estão caídos, né? Na esperança, muitos estão caídos no desânimo, muitos estão caídos de várias maneiras, muitos que creem. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a minha também, né? Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia! Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, não da palavra de fulano ou de Beltrano, não das afrontas, não daqueles que lançam dardos, que são usados infelizmente muitas vezes pelo inimigo. Pessoas às vezes até que a gente ama, que a gente, né, considera amor, que eu falo de irmão, amor fraternal, amor familiar. Mas, irmãos, quando nós temos o discernimento, é aquilo que foi falado aqui, a pedra vai para o lugar certo. Aleluia. A pedra vai diretamente para o mal. Aleluia. Precisamos do discernimento, precisamos dessa comunhão, precisamos desse tete a tete. Falando em tete a tete, sabemos que Davi tinha comunhão com Deus. Moisés, ele falava face a face com Deus, porque também tinha comunhão. Eram homens comuns como você e eu, irmãos, né? Nós sabemos Abraão, né? Como também a palavra fala que a fé de Abraão foi imputada como justiça. Noé andou com Deus, não é assim? Se alguém lembrar, pode falar. Quantos homens, irmãos, né? E mulheres também que andaram com Deus, que tiveram fé, que permaneceram ali, não é verdade? E com certeza foram abençoadas pelo Senhor, Então hoje, irmãos, olha para esse problema que muitas vezes está te infernizando, vamos dizer assim, está te importunando. Esse problema aí que é um gigante, humanamente falando. Agora você vai abrir os seus olhos espirituais e vai colocar esse problema nas mãos daquele que é todo poderoso. Aleluia. Nas mãos de Yahvé Sabaoth, que significa o Senhor dos Exércitos. Aquele que tem o domínio e a autoridade sobre os exércitos dos céus, os exércitos da terra, que tem o controle de tudo
coloca diante dele essa situação. Porque para ele, irmãos, não tem para ninguém. Aleluia. Então não vamos mais ficar, porque, ó, irmão, já falei para vocês, vocês já sabem disso, murmurando, escutando a pessoa falar, isso aqui é não sei o quê. Isso... Não, irmãos. Você está diante do Senhor, que é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluia. O Espírito Santo também é o Deus do impossível, porque ele é o Espírito da ressurreição. Ou seja, se existe alguma coisa morta, alguma área morta, algum problema, você fala, isso aí não tem como. Ele é o Deus que ressuscita, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que faz tudo novo para o louvor da sua glória. Aleluia. Irmãos, nós temos uma vida muito abençoada. Aleluia. E para finalizar, eu quero falar para você que o maior poder de Deus não é simplesmente o que Ele faz aqui na parte de fora. Nós vemos esse céu glorioso, né? Essa natureza maravilhosa. É tudo poderoso demais. Ele fez o universo, gente. Se você começar a pensar nisso, quantos planetas existem? Se falar de galáxias, você vai pegar um caderno, pegar alguma coisa para estudar, irmãos, não vai dar um nó aqui, porque o negócio... Deus é grande demais, irmãos. Ele fez tudo isso. Mas eu creio que o maior poder que Deus tem é de dentro para fora. É transformar corações. É trabalhar no coração do homem. Esse é um poder, para mim, inigualável. Porque não existe nada que se compare a você olhar para uma pessoa e daqui a pouco você vê que o Espírito Santo tocou, o Espírito Santo trabalhou. Você pode olhar para você, eu posso olhar para mim e ver a mudança. Claro, nós estamos em construção, mas a mudança já foi grande, não foi não? Então, vamos dizer que tá boa, né? Vai ficar melhor, né? Se a gente está vivo, irmãos, é porque Deus conta comigo, com você, mas porque Ele também tem muito que trabalhar, viu? Em nome de Jesus, e nós estamos aqui abertos para o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos pedir para Deus fazer isso em nós. Senhor, eu quero ser como Moisés. Cada um teve uma sua intimidade com Deus, cada um teve um tipo de intimidade, mas teve tempo para Deus, né? Eles ouviam a Deus, eles pediam a direção de Deus, eles tinham tempo com Deus, né? Jesus é o maior, ele se isolava, ele ficava solitário para buscar mesmo a madrugada toda o Pai, né? Então, irmãos, nós também precisamos disso, porque quanto mais eu buscar Deus, quanto mais você buscar Deus, mais Ele vai se revelar para nós, mais nós vamos ficar seguros, né? O inimigo, a gente já vai sentir o cheiro, isso aqui não vem de Deus, você já vai deletar. O discernimento vai ser aguçado, né? Você já vai ficar afiado ali na palavra de Deus, afinado nas promessas do Senhor também. Amém? Então isso, irmãos, é o que vale mais a pena na nossa vida, porque o resto, daqui para fora, eu falo que nós precisamos da mudança aqui dentro, porque daqui para fora é consequência. Amém? Daqui para fora é consequência. É aquele versículo maravilhoso que ele fala: buscai a Deus o reino dos céus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Aleluia, amém? Glória a Deus. Deus quer trabalhar na sua vida, você deixa Ele trabalhar? Quem deixa? Amém. Então fica de pé em nome de Jesus, nós vamos estar terminando. Aleluia, nós vamos terminar, né? Diante desse Deus de poder, diante desse Deus que muda a nossa sorte, aleluia, e principalmente diante desse Deus que nos ama. Olha que coisa linda. Entrega a Deus a situação. Eu vou pedir que o pastor está louvando. Pode ser, pastor? Enquanto isso, irmãos, você vai colocar diante do Senhor a sua situação. Aquilo que você olha humanamente falando, mas agora você vai olhar com os olhos espirituais e vai colocar nas mãos do Senhor. Aleluia. Nas mãos do Senhor, onde há força e há poder. Aleluia. O Senhor está com você, irmãos. O Senhor está conosco, aleluia. O Espírito Santo mora dentro de você. O Espírito da vida, o Espírito da verdade, o Espírito da ressurreição. Ele mora, você é casa, você é templo dele. Aleluia. Coloca diante dele, coloca diante do altar do Senhor. Faz como Davi fazia. Aleluia. Em nome de Jesus, fortalece a tua comunhão com ele nessa noite. E faz com que esse gigante que tem se levantado, que ele entenda que ele se levantou para cair em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus santo. Aleluia. Se você quiser receber oração, você pode vir aqui à frente e botar
para os homens, sabedoria ao que crê, os mistérios de Deus, pra mim e pra você, escolham melhor, porque o Senhor é a guerra, o inimigo vai ao chão, a força dos braços de Deus, sem espada não ganhar, porque o Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão. Os gigantes se levantam a cada dia, a todo momento, tentando destruir os gestos e no olhar, buscando nos tragar, ou então somente a forma da sua espada ganhar, porque o Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão, a força dos braços de Deus. Como um menino e a pedra lançada ao ar, é mais Golias que vamos derrubar. Loucura para os homens, sabedoria ao que crê, os mistérios de Deus, pra mim e pra você, vocês vão ganhar, porque o Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão, a força dos braços de Deus, sem espada ou canhão. Como um menino, uma pedra lançada ao ar, é mais Golias que vamos levar. Loucura para os homens, sabedoria ao que crê, mistérios de Deus, pra mim e pra você, vocês estavam ganhando, porque o Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão, a força dos braços de Deus, sem espada ou canhão. Glória a Deus. Vamos orar aqui, irmãos, nessa mesa, né? Creio que é algo profético que nós colocamos diante do Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, alguém quer pôr a Maria pôr? Oh Deus maravilhoso, Deus poderoso, Pai, quero colocar diante do Senhor, Pai, cada pedido que foi feito aqui, Senhor, cada objeto que colocaram, papéis, tudo que foi feito aqui, né, nessa mesa, Pai. Ah, Senhor, eu quero colocar a vida de cada filho teu, Senhor, que está confiando no Senhor, está confiando no seu mover, no seu agir, Pai. Oh, Senhor, que tomou essa atitude simples, mas é uma atitude simbólica, uma atitude profética de fé, Pai.